Hoje é dia da gente falar sobre vírgula e ponto e vírgula. Isso aí sempre gera muita dúvida na hora de escrever, não é mesmo? Por isso, a gente chama o professor Rafael Farias para explicar mais sobre esses sinais. Acompanhe. Olá, pessoal, professor Rafael aqui de novo com vocês. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre vírgula e ponto e vírgula. Então, quando a gente tem que falar sobre sinais de pontuação, a gente já conversou sobre isso aqui anteriormente. Toda vez que a gente tem que conversar sobre esse assunto, a gente vai na história visitar uma pessoa de nome Aristófanes de Bizâncio, que viveu lá em 260 a.C., né? Ele é que vai deixar pra gente como legado essa possibilidade que a gente vem variando aí ao longo de todos os momentos, né? Ao longo de todas essas possibilidades históricas até chegar no que a gente tem hoje. A maioria dos sinais, então, de pontuação que a gente conhece tem uma função específica e estratégica que é fazer com que a gente consiga compreender os textos com mais facilidade, com que a gente consiga uma leitura mais dinâmica, mais direta, mais fluida das discussões, né? E é aqui que a vírgula vai trabalhar com a gente, tá? A vírgula trabalha com a gente na percepção de que ela vai marcar determinadas pausas, né? Essa é a primeira das instâncias que a professora lá, a pedagoga, né? A professora da alfabetização vai explicar para nós. Olha, você coloca a vírgula onde você identificar que precisa ter uma pausa. Temos que tomar cuidado com essa possibilidade, porque muitas pessoas falam de uma maneira mais rápida, outras de maneira mais devagar, né? Então, por conta dessa questão, a gente organiza que a vírgula marca, sim, uma pausa, mas que essa pausa está numa possibilidade de flexão muito mais estratégica, por exemplo, com relação ao que eu quero enfatizar em determinado discurso, com o que eu quero separar em determinadas situações de orações, né? Com o que eu quero impedir qualquer indício de ambiguidade. A ambiguidade é uma possibilidade que eu tenho de tornar o sentido daquilo que eu construí, daquilo que eu redigi, de uma maneira que acene para várias interpretações, né? Então, a ambiguidade é essa possibilidade dupla, tripla aí, que a gente tem de reconhecer no texto uma determinada possibilidade interpretativa dissociada daquela que o autor quis apresentar. Separar o vocativo também é uma função da vírgula, tá? Porque às vezes a gente precisa invocar, chamar alguém, né? Então a gente sempre coloca lá, ó, a vírgula fazendo essa possibilidade de separação. É muito curioso a origem da palavra vírgula, tá? Porque vírgula, né, vem lá do latim, não sei se alguém vai me corrigir aqui, mas a vírgula, né, é a possibilidade que a gente tem lá latina. E olha, é muito curioso porque essa palavra no latim significava varinha, ou um tracinho pequeno, uma pequena linha, né? Varinha, tá vendo? Então, olha, a vírgula é essa pequena varinha que faz ali uma determinada separação que possibilita ali um discurso, né? Do lado da vírgula, a gente tem o danadinho da língua portuguesa, que é o ponto e vírgula, que todo mundo adora usar, mas muitas vezes não sabe efetivamente por que é que ele existe, para que ele serve, né? Gente, a função básica do ponto e vírgula é fazer a separação de duas orações, tá? Então, se eu construo um texto e aí eu quero encerrar aquela ideia, mas essa ideia ainda tem uma situação complementar, eu uso ali o ponto e vírgula para demarcar essa minha possibilidade, né? Então, são casos recorrentes de uso do ponto e vírgula quando eu faço essa separação, esse indicativo de orações diferentes que não necessariamente se encerram, mas que se completam, tá? Quando eu separo ali as partes do período, quando eu acentuo as ideias, né, de adversidade que eu quero destacar, e, sobretudo nos textos mais formais, na possibilidade de enumeração, de listas, né? Então a gente coloca lá o ponto e vírgula para possibilitar essas separações. Tá explicado então, professor. Muito obrigado, viu? Vírgula, gente, no lugar errado, muda completamente o sentido da frase, né, Marina? Tem gente que faz uma confusão, outras pessoas não utilizam a vírgula e aí vira aquele rolo, a gente não entende nada. Tem que ler 2, 3 vezes o texto ali, a frase, para a gente compreender a ideia central ali, o contexto daquilo que está escrito. É isso mesmo, e o professor disse bem, né? E quando a pessoa vai tenta ir por essa regrinha, né, da pausa, fez uma pausa, deu uma respirada, porque tem que colocar a vírgula, não é bem assim, né? Às vezes cada pessoa tem um estilo, né, um jeitinho de falar, e aí você vai acompanhar isso aí na escrita, não dá muito certo. Então tem sim que saber algumas regras
para que você consiga se expressar no sentido que você quer, né? E para que você consiga também, né, tem que saber essas regrinhas para que você consiga entender os textos que você está lendo, né? Nas provas de interpretação, isso é muito importante, né, Wilker? Porque muitas vezes a pessoa lê de uma forma ali achando que, tirando uma conclusão, mas por causa de uma vírgula, ela faz uma resposta completamente errada. Então, por isso é tão importante, né? Uma varinha ali, como o professor disse, né? De onde veio essa palavra vírgula, que pode fazer uma diferença tão grande. Exatamente. E esses pegas, né, Marina, eles acontecem muito em provas de concurso, né? Tem gente que estuda muito para concurso, vai ali, pesquisa, estuda, mas se esquece de se aprofundar um pouco nessa questão da interpretação de texto. E aí acabam pecando ali, caindo nessas pegadinhas que esse pessoal que elabora essas provas adora fazer. Fica então um alerta para você de casa, estude bastante para o concurso e assista o programa aqui em casa que você vai se sair bem, tá bom?